Olá, criaturas e criaturinhas. Esse vídeo aqui vai trazer relações trigonométricas no triângulo retângulo. Nós temos um triângulo aqui onde estão representados seus vértices, seus ângulos e seus lados, apenas por letras. E nós vamos estudar aqui a partir dele três relações trigonométricas. Então, a primeira relação ela é o seno. Seno representado assim, seno. O seno, para a gente calcular ele, nós vamos utilizar cateto oposto, tá? Vou chamar de CO, cateto oposto sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de H. Então, essa é a primeira relação. A relação do seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Já já a gente vai entender o que é cateto oposto. A segunda relação, ela é o cosseno. Nós chamamos aqui de cos. Cosseno, ele vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, já já a gente vai ver a diferença dos dois catetos. Temos o oposto, temos o adjacente. Então, seno é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Ok? E a última relação que a gente vai estudar é é a tangente. Então, a tangente de um ângulo a gente pode descobrir pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente, ok? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas são as três relações que nós iremos estudar. Nesse vídeo, nós iremos só aprender como vai montar isso daqui, certo? Então, tendo como base esse triângulo que nós temos aqui, tendo como base ele, vamos tentar montar as primeiras relações, tá? Então, vou fazer aqui do ladinho dele mesmo. Se eu quiser fazer o seno de um ângulo dele, então seno, eu vou escolher o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui que está perto do vértice B, certo? Então, o ângulo alfa, seno de alfa, vai ser igual o cateto oposto a alfa e a hipotenusa, ok? Cateto oposto a alfa e hipotenusa. Como a gente sabe o cateto que está oposto a alfa? É bem simples, na verdade, da gente saber isso. Então, ó, seno de alfa vai ser igual. O cateto oposto a alfa é o cateto que está de frente para alfa. Então, se o ângulo alfa está aqui, ó, o cateto que está de frente para alfa é o cateto B. Então, nós vamos colocar aqui o valor dele, que é B, né? A gente não vai definir números agora. Então, ó, cateto oposto a alfa é B, certo? E o cateto adjacente seria o que está do lado de alfa, que nesse caso aqui é o cateto C, mas a gente quer só cateto oposto por enquanto. A hipotenusa, ela está sempre de frente do ângulo reto, sempre. Ela tem que ser o lado maior. Então, ó, a hipotenusa está aqui, ó, de frente do ângulo reto. Então, quer dizer que aqui para baixo a gente vai colocar A. Então, nesse triângulo aqui, sem valor nenhum por enquanto, sem valores numéricos, né? Nós temos apenas letras. O seno de alfa a gente iria representar por B sobre A. É o cateto oposto a alfa, que é B, e a hipotenusa, que é A. É assim que a gente montaria. Se tivesse com números aqui, nós estivéssemos com números, eu iria fazer a divisão e encontrar o valor aí desse seno, ok? Já que temos o seno, vamos para o cosseno. Deixa eu tirar isso daqui. A gente vai na prática mesmo. Tirar isso daqui. Pronto, vamos na prática. Então, eu vou anotar aqui do ladinho só para depois a gente fazer umas comparações. Ó. O seno de alfa é B sobre A. Já já a gente vai fazer umas comparações. Vamos voltar aqui para cima e vamos fazer agora o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, que não quer pegar só aqui.
Não está deixando eu pegar isso aqui. A gente faz aqui embaixo. Então. O cosseno de alfa vai ser, ó, cos de alfa vai ser igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, cosseno de alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos substituir. O cateto adjacente a alfa não é quem está de frente. Quem está de frente é o oposto. Ó. De frente para alfa está o B. E a hipotenusa de frente para o ângulo reto. A dica é o que sobra depois dos dois, gente. Ó. O cateto que está de frente é o oposto. De frente ao ângulo reto é a hipotenusa. Só sobrou para a gente o C, que é o cateto adjacente. Então, vamos colocar ó, o cosseno de alfa, cos de alfa, seria cateto adjacente C sobre a hipotenusa A. Essa seria a nossa resposta. Então, vou colocar ela aqui do ladinho, porque já já a gente vai fazer umas comparações. Então, cosseno de alfa é igual B, aliás, C sobre A. C sobre A. Ok? Temos o seno de alfa, B sobre A, cosseno de alfa, C sobre A. Vamos fazer a tangente agora. Apagar isso aqui. Fazer a tangente de alfa. Então, tangente... Tá a tinta branca, que eu esqueci. A tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como nós já sabemos qual é cada um, não é tão complexo assim, né? Tangente de alfa vai ser cateto oposto é quem está de frente para alfa. De frente para alfa nós temos o cateto B. Cateto adjacente é quem está do lado de alfa, que é o cateto C. Então, a tangente vai ser B sobre C. Vamos colocar aqui B sobre C, a nossa tangente, certo? Vou deixar ela anotada aqui para a gente fazer as comparações depois. Então, a tangente de alfa é igual a B sobre C. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Está tudo ok aqui. Certinho? Vamos agora fazer tudo isso com um ângulo beta. Só para a gente ter uma ideia de que vai modificar. Eu não estou conseguindo apagar isso aqui, vai ficar ali mesmo. Então vai ser, ó, fazer o seno de beta. Seno do ângulo beta vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Fazer a linhazinha torta mesmo. Nossa, ficou muito torta. Deixa eu ajeitar. A mão é horrível para desenhar isso. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. E agora vai modificar algumas coisas, já. Deixa eu tirar essas duas retinhas daqui, porque agora a gente está falando do ângulo beta. Então, o cateto oposto a beta é o cateto que estiver de frente para beta. Então, de frente para beta é o cateto C, ok? Lembrando que de frente para o ângulo reto sempre será a hipotenusa. Então, a hipotenusa não vai mudar, ok? Então, eu tenho seno de beta vai ser igual ao cateto oposto a beta, que é C, sobre a hipotenusa, que é A. Ok? Então, deixa eu só botar a barrinha aqui. O seno de beta é C sobre A. Vou anotar aqui com outra corzinha. Seno de beta é C sobre A. É isso, seno de beta C sobre A. Vamos fazer o cosseno de beta. Cosseno de beta, cos de beta, vai ser igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a beta sobre hipotenusa. Vou botar a barrinha aqui, pronto. Então, cosseno de beta, cos de beta, vai ser ó, cateto adjacente. Então, se o oposto é o C, que está de frente, o adjacente é o B, que está de lado. Então, cateto adjacente a beta vai ser B, e a hipotenusa não muda, vai ser A.
de frente para o ângulo reto. Então, nós temos aqui que... Era para estar retinho, mas tudo bem. Nós temos aqui que o cosseno de beta é B sobre A. Vamos anotar isso aqui. Cos de beta, cosseno de beta é é B sobre A. Ok? E para finalizar, nós temos a tangente. Vamos fazer a tangente aqui. Fazer a tangente de beta. Então, a tangente do ângulo beta vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? Oposto sobre adjacente. Cateto oposto sobre o cateto adjacente, vamos colocar aqui. Deixa eu ajeitar esse T que ficou feio. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a nossa tangente. Que beta feio, meu Deus. Cateto oposto é C, cateto adjacente, a beta é B. Então lembre, sempre depende do ângulo que eu estou utilizando. Vejam que os senos de alfa e de beta são diferentes. Ok? Vamos completar aqui com a tangente. A tangente de beta é C sobre B. Ok? C sobre B. Por que eu botei vermelho, hein? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Era para estar verde, né? Para ser diferente. Acho que eu consigo. Deixa eu ver. Não, não tem como editar. Não tem como editar. Deixa eu repetir isso aqui com a corzinha certa. Vou botar a perninha do A que saiu também. Tangente de beta é igual a C sobre B. Ok? Vamos lá. Vamos fazer algumas análises aqui. Deixa eu tirar só isso aqui para não ficar poluído visualmente. Fazer algumas pequenas análises. Vejam, quando eu tenho um triângulo retângulo aqui, eu tenho algumas propriedades especiais, além dessas relações trigonométricas. Algumas propriedades interessantes que vão ajudar a gente mais para frente são as seguintes. Ó. Deixa eu escolher uma coisinha aqui bonitinha. Pronto. O seno de um ângulo dentro de um mesmo triângulo, ele vai ser igual ao cosseno do outro. Ó, seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Veja, B sobre A, cosseno de beta, B sobre A. Ok? Isso é dentro do mesmo triângulo retângulo, tá, gente? Então, mesma coisa acontece ó, aqui desse lado. Ó. O seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Ok? Então, o seno de um ângulo ele vai ser igual ao cosseno do outro ângulo, dentro de um mesmo triângulo retângulo. As tangentes aqui, elas são apenas o inverso. Uma é o inverso da outra, veja. A tangente de alfa é B sobre C, a tangente de beta é C sobre B. É o inverso. Então, são propriedades interessantes que vão ajudar bastante mais na frente. Dentro de um mesmo triângulo, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, e as tangentes são inversas. Outra coisa que pode ajudar a gente é saber também que a tangente é igual o seno dividido pelo cosseno. Ok? A tangente é igual ao seno dividido pelo cosseno. Vamos testar isso aqui com o ângulo alfa. Tangente de alfa vai ser igual ao seno de alfa. O seno de alfa é B sobre A. Vamos fazer aqui, ó, B sobre A. Vou botar uma barra maior aqui. B sobre A, uma barrinha maior, porque vai ser uma divisão de frações. Então, a tangente seno B sobre A e o cosseno C sobre A. Então, dividido pelo cosseno, que é C sobre A. C sobre A, ok? Em uma divisão de fração, nós fazemos a primeira vezes o inverso da segunda. Então, é C sobre A, vai ficar A sobre C. Quando fizer essa multiplicação ali, vai ficar da seguinte maneira. A tangente de alfa, dá para simplificar logo de cara aqui, mas para a gente entender direitinho, eu vou fazer a multiplicação, né? B vezes A vai dar AB, e A vezes C vai dar AC, ok? Nós sabemos aí
que quando nós temos uma multiplicação dentro de uma fração e lá na parte de baixo, no denominador, nós encontramos também esse número fazendo a multiplicação, nós podemos simplificar. Então, eu vou cortar esse A com esse A. A nossa tangente aí de alfa, usando essa formulazinha que eu falei, tangente de alfa vai ser B sobre C. Exatamente o que a gente tinha encontrado antes, ó. Tangente de alfa, B sobre C. Isso vai ser bastante importante em questões em que a gente não tiver a visualização do triângulo, por exemplo. A gente sabe o seno, sabe o cosseno, mas não temos uma visualização desse triângulo. Não sabemos quem são os catetos, vamos dizer dessa forma. Então, a tangente nós podemos encontrar pelo seno dividido pelo cosseno, ok? E outra relação aí bem importante mesmo, é a relação fundamental da trigonometria, que é o seguinte: o seno ao quadrado de um ângulo, vamos chamar de alfa mesmo, o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Essa é a relação fundamental na trigonometria, tá, gente? Essa eu não vou testar, mas vocês vão precisar bastante aí mais para frente. Seno ao quadrado de alfa é igual, aliás, mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Relação fundamental da trigonometria, certo? Então, vou encerrar esse vídeo por aqui. Já falamos bastante. E no próximo vídeo eu vou trazer os ângulos notáveis e a tabelinha trigonométrica aí dos ângulos notáveis, que são bem conhecidos, vamos dizer assim. É bem conhecida essa tabelinha. Então, até a próxima aí. Tchauzinho.